Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estiverem ouvindo. Meu nome é Gabriel e agora vamos resolver uma questão mais tranquila, né? Depois de aquela dificuldade de serialite geométrica, né? Que nunca mais apareça, pelo amor de Deus. Perdão. Mas enfim, ele pede para montar a equação de recorrência de um algoritmo de busca binária. E também pede para determinar o tempo de execução no algoritmo de busca binária. Bom, busca binária. O que é que esse aqui está fazendo? Ele quer, por exemplo, encontrar o valor 50. Ele iria pegar, por exemplo, o primeiro valor e o último. Ia somar eles, dividir por 2. O resultado disso, ele iria checar se é maior ou menor. E fazendo isso, consequentemente, ele ia fazer suscetíveis somas dessas e ficar sempre dividindo por 2, a fim de descobrir o quê? Onde está o elemento. Então, com essa lógica, que é justamente o que ele fala bem aqui, ó, em início mais fim dividido por 2. Então, seguindo essa lógica, ele não pega esse vetor e divide ele em vários outros subvetores. Não, o tamanho do problema é apenas um. Então, a quantidade de chamadas recursivas aqui é apenas o quê? É apenas uma. Onde isso é evidenciado no código? Por aqui, pela linha 3. Só existe apenas uma única linha que é responsável por essa recursividade. Ele não fraciona esse vetor em dois outros vetores, que é uma coisa que ocorre no Merge Sort. Não, ele não faz isso. Que foi abordado, inclusive, na aula de Merge Sort. Recomendo que agora vejam essa aula, porque agora pode fazer mais sentido nesse contexto. E como é que diminui o problema? Com suscetíveis divisões por 2. Porque a parte, quando ele faz aquela parte do início mais o fim dividido por 2, ele não vai mais olhar para a parte que é maior, só para menor ou só para maior. É um dos dois. Então ele vai sempre cortar o problema por 2. Então o tamanho do problema ele é dividido por 2, ok? E na função de a função que representa esse a função de n representa o que faria em cada espaço de problema. Se você analisar, ele só vai olhar. Então ele não vai fazer nenhuma coisa que custa n ou n ao quadrado. Iria só ter o custo normal de notação O. Seria um O constante, um O de 1, então eu vou chamar apenas de 1. E qual seria a base da recursão desse algoritmo? Seria quando ele finalmente encontrasse o problema, então ele diminui o espaço do problema para apenas 1, onde qual seria o custo do retornar? Bom, caso tenha condições na base da recursão, ele retornaria alguma coisa. Então, no final de tudo, veja, se ele encontrar, ele retorna uma coisa. Se ele não encontrar, ele retorna outra. Se ele não encontrar, ele retorna outra. Se ele não encontrar, ele retorna outra coisa. Ou seja, na base da recursão, independente, ele vai chegar na base da recursão 1. Ele vai chegar e vai ter apenas um valor a analisar. E de acordo com este um único valor, ele só vai retornar uma única coisa, que é evidenciada aqui. Logo, o D é igual a 1. E aí a gente poderia resolver essa equação. Não sei, na verdade, se eu já a respondi. Eu não tenho certeza. Mas, tudo bem. Eu respondo aqui. Ficaria então, expandindo a recursão, ficaria com t de n sobre 2 é igual a t de n sobre 2 que, por exemplo, fez a chamada recursiva. Eu analisei o tempo em n. Agora, para analisar o tempo de n sobre 2, então eu teria que analisar o custo, o tempo de execução do n sobre 2 elevado ao quadrado, mais a parte iterativa relacionada a ela. E expandindo toda essa equação, eu chegaria no resultado final de t de n sobre 2 elevado a k menos 1, ou seja, uma posição atrás
da base da recursão, eu teria que o t de n finalmente foi dividido a ponto de chegar na base recursiva e mais 1. Fazendo isso, eu sei que n sobre 2 elevado a k é o mesmo que o quê? Que 1. Logo, se n sobre 2 elevado a k é o mesmo que 1, veja, não confunda com esse, ok? Você sempre vai olhar para o valor de c, que é o que está entre esse parêntese aqui. E aí você teria o quê? Que n é igual, se você multiplicar, né, daria 2 elevado a k, e o conceito logarítmico é que k, o expoente, seria igual a este daqui, o log deste daqui, e a base seria este valor. Fazendo isso, você teria que o t de n é igual ao quê? Ao custo da base recursiva, ou seja, 2 elevado a k, ou 2 elevado a k não, perdão. Veja, seria de 1 elevado a k. Só que 1 elevado a k, mesmo que k fosse infinito, 1 continuaria a ser 1. Multiplicado por quem? Por 1, que é o valor de d. Afinal, é o custo que ele... na base recursiva, qual é o custo? E por fim, bom, continuando, teria o A vezes T, né? O A vezes o custo da recursão, então seria o valor de A vezes o valor de quem? Do custo, que é T, que é D. E somado a isso, todos esses uns daqui. Ou seja, a soma de todos esses uns, 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, isso até o 1 elevado a k menos 1. Isso começando do 1 do termo zero. Então seria k termos. Logo, é o mesmo que dizer o quê? Que existem k termos multiplicando por 1. E aqui eu encontraria que eu teria 1 mais k vezes 1. E como é em função de n, logo, eu teria o quê? Que k é igual a log de n na base 2. Então, o tempo de busca binária em um algoritmo recursivo seria t de n é log de n, e consequentemente, a notação O seria log de n na base 2. Espero que tenha ajudado.